Quero convidar você a rapidamente já abrir a sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 3. Vamos para a palavra. Eu creio que essa palavra hoje vai, para alguns, imediatamente irá explicar muita coisa. Para outros, ela já vai vir como um alerta, uma palavra de prevenção. É algo que eu tenho meditado algumas semanas. Deus tem falado muito comigo, cada vez mais, não só na lida dele comigo, com a minha pessoa, cada dia me ensinando a ser um homem melhor, um pai melhor, um esposo melhor, um pastor melhor, um filho de Deus melhor, mas também aprendendo cada dia mais como instruir e também como orientar e cuidar das pessoas. E tenho identificado que o grande problema da humanidade, não só na origem, começou a partir dessa temática, como continua se os nossos problemas continuam só crescendo no mundo e nas nossas vidas por conta deste problema, que é não discernirmos quem está falando, não atentarmos para quem está falando. O tema que eu escolhi é justamente esse: quem está falando? É uma pergunta que sempre deveríamos fazer, inclusive para nós, porque muitas vezes pode ser até o nosso impostor que está falando. Pastor, quem é o nosso impostor? É a nossa alma, quando ela quer nos dominar e não ser obediente ao Espírito Santo. Ela quer reagir baseado nos nossos sentimentos e emoções que ainda não foram tratadas e purificadas e convertidas à palavra, né? Você, como filho de Deus, não deveria falar certas coisas. Você deveria perguntar: peraí, quem é que está falando? O filho de Deus ou a pessoa natural que precisa se converter? Então, discernir quem está falando é muito importante em todas as instâncias da vida. E existem muitas formas de comunicação. Na verdade, na vida do homem, a palavra é coisa muito séria. As nossas palavras são coisas muito sérias, porque, como nós leremos aqui agora, você vai ver que, num jargão comum, o peixe morre pela boca. Então, Tiago capítulo 3, a partir do versículo 2 diz: porque todos tropeçamos muitas vezes, e se algum homem não tropeça em palavra, esse homem é perfeito, né? Ele é capaz também de refrear todo o seu corpo. Quer dizer, nós tropeçamos nas palavras. E nós precisamos diminuir esta condição de queda nas nossas vidas. Quem tropeça cai, quem tropeça se machuca, né? E ele começa a explicar que, versículo 3, nós colocamos freio na boca dos cavalos para que possam obedecer e consigamos dirigir todo o seu corpo. É verdade. Quando nós conseguimos controlar as nossas palavras, nós conseguimos dominar a nós mesmos e inclusive os ambientes. Ele fala: vede aí também os navios, embora sendo grandes, gigantes, levados por ventos impetuosos, são dirigidos por um leme bem pequeno, aquele leme que os governa. Ele está fazendo uma comparação aqui ao poder da palavra. Pessoas grandiosas caem porque falaram demais. Pessoas com grande futuro se perdem porque falaram demais. Pessoas com talentos incríveis se arrebentam
porque falam demais. E aí ele vem explicando que assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Ai, 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 ai. Não é verdade? Como cada dia mais eu tenho lembrado e sido obrigado a comentar, com muitas vezes irmãos falam: irmão, cuidado para não pensar de si mesmo além do que convém, porque você cria expectativas e se posiciona de maneiras que vai custar caro para você, né? Ele continua falando: vede aí, né, com grande bosque um pequeno fogo incendeia ele. Como eu já vi famílias inteiras serem destruídas por causa de uma conversa, de uma frase maldita numa mesa de uma festa, ou numa discussão que não era para ser discussão, era uma conversa, mas colocado de tal maneira irresponsável ou até uma motivação errada, destruiu talvez décadas de relacionamento. A língua, irmãos, é um fogo, um mundo de iniquidade. Ela está entre os nossos membros e tem o poder de contaminar todo o corpo. A língua inflama o curso da natureza e é inflamada também pelo fogo do inferno. Sabe aquele negócio? Eu e minha boca grande, precisamos tomar cuidado. Filho de Deus precisa aprender a falar menos e ouvir mais. Filho de Deus precisa pensar 2 vezes antes de falar. Eu acho incrível, o Senhor Jesus falava que falo, as palavras que digo, não as digo de mim mesmo, falo porque ouvi do meu Pai. Esse deveria ser o nosso padrão de conversa. Você vê, tudo que existe, olha o versículo 7, todo tipo de animais, de aves, de serpente, todas as coisas do mar, é domado pela humanidade. Mas a língua, nenhum homem pode domar. É um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Em outras palavras, se você não der lugar para o Espírito Santo, você não vai mudar. Sem a influência direta e a orientação direta do Espírito de Deus, quando você vê, você já falou que não devia ter falado, se colocou de uma maneira que não deveria ter se colocado, já se meteu em encrenca, porque ela é indomável. Só o Espírito Santo pode nos ajudar a entrar num estado de espírito que nós conseguimos nos controlar. E isso me preocupa porque, na verdade, eu vejo muitos irmãos sofrendo danos, tendo perdas, não respondendo o seu chamado, vivendo uma vida aquém daquilo que Deus poderia lhe dar, e o culpado, ou a culpada, é a língua. Falam demais, falam a ponto de negar a fé, falam a ponto de negar a Deus, falam a ponto de profetizar coisas erradas sobre a sua vida. Sabe aquele negócio? Agora a vaca foi para o brejo, agora deu tudo errado, agora não vai mais dar certo, agora estragou tudo. O que vai ser da minha vida? Eu não aguento mais, eu não suporto mais. E se fizer isso? E se falar aquilo? E se disser... Tem gente que até anuncia para o diabo o que ele tem que fazer para provocar ele mais. Você vai ver, se eu chegar lá e ele me olhar assim, vai ver o que eu vou falar para ele. Com quantos pau faz uma canoa? O diabo já fala: opa, hoje vai ter barquinho. Vou provocar ele, já vai lá, um espírito maligno fala na cabeça do cara. O cara também, quando chega lá, o cara está te esperando. Porque o diabo quer guerra. E você não entendeu que quando um não quer, 2 não brigam. Mas você não consegue discernir os espíritos, nem a sua própria alma, nem suas influências que você recebeu. E você ainda já antecipa. Sabe, as grandes crises da nossa vida não surgem de injustiças, de brigas com tapa na cara. Não. A maioria aqui nunca tomou um tapa na cara.
A maioria aqui nem arrumou uma grande briga na vida. E não foi uma injustiça que acabou com você. 90 e tantos por cento dos seus problemas são criados por você mesmo, conversando com quem não deveria conversar, pensando coisas que não deveria pensar, dando oportunidade para pessoas entrarem na sua vida que elas não deveriam ter, e tudo isso gera uma influência sobre você, de tal maneira que você começa a declarar e falar coisas que vão contra a sua própria fé. A Bíblia fala, crie, por isso falei. A boca fala do que o coração está. Por que você fala tanta besteira a seu respeito? A respeito do seu casamento, a respeito do seu filho, a respeito do seu trabalho, a respeito da sua saúde, a respeito do país, a respeito de tudo. Sabe, ele vem e continua falando, né, lá no versículo 9, que a língua, né, com ela nós bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Quer dizer, muitas vezes há uma ambiguidade que não é correta na nossa. Acho que crente muitas vezes é até esquizofrênico. Porque ele fala, cara, uma hora ele está falando de um jeito, outra hora ele está falando de outro, uma hora ele está feliz, outra hora ele está revoltado, uma hora ele está... O cara é doido. Ele se contradiz. Está na hora de nós, como filhos de Deus, começarmos a guardar mais a nossa boca. Porque quem guarda a boca, guarda o coração. Porque o que contamina não é o que entra, é o que sai. Só que se você não filtra o que entra, você não percebe que sem o filtro, você próprio processa aquilo de uma maneira que te contamina. Eu sempre aprendi uma regra que mudou minha vida há muito tempo atrás. Não importa o que façam comigo, mas o que eu faço com o que fazem comigo. Quer dizer, Jesus nunca pecou, não é porque não erraram, não. O tempo inteiro erraram com ele, foram injustos com ele, o perseguiram. Ele, a Bíblia diz ainda que ele foi tentado em tudo. Mas ele não pecou, por quê? Porque ele tinha um filtro. Tudo que entrava, ele filtrava e falava, isso é do Pai, isso não é do Pai. Isso presta, isso não presta. Isso é aceitável, isso não é aceitável. Ele organizava as coisas que entravam, jogava elas por... Isso é lixo, isso não é lixo. Isso, né? Ouvir tudo e retém o que é? Ele sabia ter esse filtro. Se você não tem esse filtro, não ouça. Se você não tem essa maturidade, não ouça. Se você não tem essa capacidade de discernir motivações, espíritos, intenções do coração dos outros, dirigido pelo Espírito Santo, não ouça. Porque se você não tiver filtro e não souber filtrar, você vai ser influenciado. E uma vez influenciado, você vai pecar. E quando você pecar, é aí que fez mal para você. E eu vejo muitos irmãos se perdendo na sua vida por conta de não saberem usar o filtro do Espírito Santo. A Bíblia fala, ninguém mais conheceis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Cara, peraí, com que Espírito esse cara está falando? Em primeiro lugar, ele é filho de Deus. Segundo lugar, é padrão bíblico. Terceiro lugar, esses valores são divinos. Quarto lugar, qual a motivação dele para com a minha pessoa ou para com essa circunstância? Isso são filtros que você vai pondo, que quando o cara fala, se você usar esses filtros, você sabe, opa, não vou dar lugar para isso aqui. Não vou ficar pensando nisso. Agora, se você não liga o filtro, rapidinho ele te convence. E a hora que ele te convencer, você se contamina. Porque não importa a água que está entrando se o filtro estiver funcionando. Agora, quando você desliga o filtro, aquilo lá vai fazer mal para você. E eu vejo muitos irmãos, hoje há um senso de urgência, eu sinto isso, para que nós nos atentemos a tal maneira de discernirmos de onde vêm os nossos pensamentos. Quem são as pessoas que estão à nossa volta? Qual é o ambiente que estamos frequentando? Porque tudo isso tem voz. O seu pensamento tem uma voz, as pessoas têm vozes, os ambientes têm vozes. Por isso que eu falo, quem está falando? Quem está falando? Não, mas ele é crente. Pedro também era.
Pedro também ouvia do Espírito Santo. Pedro era usado também por Deus, mas também era usado pelo diabo. Como assim, pastor? Ué, Marcos capítulo 2. Jesus está ali numa conversa, eles estão sentados com os escribas, deixa eu falar primeiro dessa parte. Jesus, antes de chegar em Pedro, Jesus tinha esse filtro, tanto que quando Jesus lá em Marcos 2 estava falando com os escribas, com os fariseus, eles ficavam argumentando quem ele era, ele sabia muito bem, a Bíblia diz, o que eles arrazoavam no coração deles. Jesus sabia, a Bíblia fala lá no versículo 6 de Marcos 2, sabia o que eles argumentavam em seus corações. Eu quero pedir isso. Quero que o Espírito Santo me ensine a conversar com uma pessoa, ou chegar num ambiente, e já saber discernir o que está vendo no coração daquelas pessoas dentro daquele ambiente. Qual que é o espírito motivacional daquele ambiente? Porque se eu souber discernir isso, eu não sou influenciado por aquela cultura. Jesus já sabia o que estava no coração dos caras. Fala, cara, eu preciso aprender a ser assim, né? Igual lá, o que acontece com Pedro? Pedro lá em Mateus capítulo 10. Pedro, ele está ali e eles estão falando, quem falam que eu sou? Né? Quem que o pessoal aí de fora diz que eu sou? Estão falando. Daí Pedro fala lá no versículo, né, Mateus 16, versículo 16, Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o que Jesus fala? Cara, não foi carne e sangue que te revelou, mas o nosso Pai que está no céu. Não é isso? Pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. Quer dizer, Pedro estava ali sendo influenciado e dirigido pelo Espírito Santo. No momento. Aí Jesus continua aquela conversa e começa a falar. É necessário que o Filho do Homem seja perseguido, passe por várias coisas, né? Olha aqui, versículo 21. Desse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro que tinha acabado de acertar, tido a maior revelação de todas, sido usado por Deus, Pedro vira, começou a repreendê-lo, dizendo, longe de ti, Senhor, isso não será para ti. Mas ele, Jesus, virando-se para Pedro, fala, para trás de mim, o quê? Ué? No momento, a mesma boca que estava sendo usada por Deus, agora estava sendo usada pelo diabo. Por quê? Ele fala, Pedro, você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Quantas vezes nas nossas conversas, a gente não está sensível à vontade de Deus, e a gente começa a deixar esse papo furado entrar, e daqui a pouco a gente está tomando decisões, fazendo deliberações, criando narrativas e argumentações para justificar algo que nasceu no inferno. E vai prejudicar a nossa vida. Jesus estava sempre com o filtro dele ligado. Por que eu quis ler antes dos escribas e fariseus? Porque Jesus não ficava só com o filtro ligado para quem não era da turma dele. Ficava com o filtro ligado para quem também era da turma dele. Ele estava sempre com o filtro. Peraí. O que está acontecendo aqui nessa conversa? Irmãos, se nós ligarmos o nosso filtro espiritual para as nossas conversas, para os nossos pensamentos, conversas, sabe, existem 4 níveis. Eu vejo que existem 4 tipos, níveis não, 4 tipos de frequências. Eu gostei dessa imagem aqui, tem que ver que tem uma frequência aí. Frequência fala de muita coisa, né? Fala da densidade de som dentro do ambiente, né? Eu vejo que tem frequências que deixam as pessoas mais irritadas, tem frequências que deixam as pessoas mais calmas, tem frequências que deixam as pessoas mais aceleradas, tanto que você sabe que, por exemplo, um corredor de maratona, ele não pode correr com música, não pode competir numa maratona ouvindo música, sabia? É doping.
Você não pode correr maratona ouvindo música. É doping. Porque uma música muito assim, agita e coloca o cara numa frequência que facilita ele fazer aquele exercício. É um doping. Para você ver como você entra em certos... Já viu um time de futebol? Já viu um campo de futebol? Rola uma frequência. Daqui a pouco está todo mundo pulando do mesmo jeito, batendo a mesma palma e xingando igualzinho o juiz. O cara nem fala palavrão em casa. Mas quando ele vê, ele está fazendo barbaridades. Tem uma frequência no ambiente. Existe uma frequência nossa interior, precisa ser purificada pelo Espírito Santo. Existe uma frequência nas pessoas, precisa ser tomado cuidado por nós. Existe uma frequência no ambiente que nós precisamos discernir. Se nós não discernirmos quem está falando, a gente pode estar igualzinho. 1/3 dos anjos do céu que não discerniram que Satanás já era do mal. E foram enganados por ele lá. Imagina o céu perfeito, com Deus, tudo perfeito, tudo funcionando. Aparece um doido de pedra lá, que pensou consigo mesmo que ele poderia ser igual a Deus. E ele começou uma conversa fiada no céu. E daqui a pouco 1/3 dos anjos estavam enganados. Lá no jardim do Éden, tudo perfeito, tudo funcionando, tudo lindo, tudo maravilhoso. Deus passeava no jardim. Todo tipo de árvore lá para comer, só não podia comer de uma. Mas aparece um cara lá, serpente, que é o Satanás, e começa a conversa fiada, estragou tudo. Irmãos, muitos aqui têm tido a vida estragada por conta de conversa fiada. Por conta de dar ouvido a quem não deveria estar dando ouvido. Por conta de não ligarem o filtro do Espírito Santo e discernir a motivação de quem está falando. Lá no céu, os anjos não discerniram a motivação de Satanás. Lá no jardim, eles não discerniram a motivação da serpente. Nós vamos começar a ser mais sensíveis às coisas de Deus, dar mais lugar ao Espírito Santo, ter mais zelo para com tudo aquilo que sai da nossa boca, porque o homem peca, o homem sofre dano, o homem tropeça, é no quê? É no falar. Isso é muito sério. Sabe, as nossas grandes crises da nossa vida começam aqui dentro. E se é aí dentro, sabe de que forma que elas acontecem? A partir de pensamentos. Pensamentos nascem de conversas. Eu tomo muito cuidado com quem eu converso. Eu falo sempre para os meus filhos: cuidado com os seus relacionamentos. Não é porque é da igreja que serve. Porque muita gente na igreja ainda é imaturo, ainda é carnal. Tem uns que nem se converteram ainda, não tem o Espírito Santo. Do mundo, nem dá para ter amizade, porque amizade com o mundo é inimizade com Deus. No mundo vocês nem têm amizade. O mundo a gente trabalha, a gente influencia, a gente ama, mas mundo, reino de Deus, reino de Deus. Eu sou paulista. Paulista é um serzinho reservado comparado ao carioca, né? Não existe, paulista não faz festa para um monte de gente. Geralmente só vai na casa dele o melhor amigo dele. É muito comum ninguém nunca ter levado ninguém em casa a não ser aquele realmente amigo dele, senão não vai na casa dele. A festa geralmente é pequena, só para os reservados, né? Ele desconfia, né? Tudo ele está fritando peixe olhando o gato. Qual será que é desse cara?
Então Paulista é mais assim. Quando eu conheci a Aline, foi um choque de realidade, né? Minha linda, ela é linda, maravilhosa, mas nasceu no subúrbio. Aí eu conheci a Aline, era muito estranho na minha vida. Porque eu tive essa cultura do ambiente. A gente se mete muito menos em encrenca. A gente é muito mais reservado, muito mais observador, muito mais seletivo. Isso é bom. Jesus era assim. E aí eu conheci a Aline, era muito engraçado. Minha prima. Filho de que tio? Não, tio nenhum. A gente cresceu junto. Não, então é sua amiga. Não, essa é prima. Eu não estou entendendo. Por que ela não é sua amiga? Não, porque tem prima e tem amiga. Ah, tá. Todo mundo era... Metade era prima, a outra metade era amigo. Se encontrasse na fila do pão, já era colega. Essa é minha colega. Não, não é sua colega, uma desconhecida que você viu na fila do pão. Você nem sabe se o nome que ela falou para você é verdadeiro. Não sabe nem se é um psicopata que matou 10 e está querendo te matar. Não é sua colega, vai com calma. Todo mundo era colega. Não, encontrava. Conversava 2 vezes. Vou te apresentar minha amiga. Você conhece ela há quanto tempo? Ontem. Fala, Aline, vamos parar. Eu quero saber, é sua prima ou não é sua prima? É seu amigo de quanto tempo, qual a intimidade, qual a influência, qual a relação, quanto de sal vocês já comeram junto? Ah, Ricardo, você é muito exagerado. Fala, não, você que se mete. Por isso que você, na época ela não tinha Jesus, né? Foi quando a gente se conheceu nos Estados Unidos, na faculdade. Ela não tinha Jesus. Eu falava, por isso você bebe, por isso você faz essas besteiras que você faz. Aí ela começou a conhecer Jesus ali, nessa atitude. A gente começou a ter um relacionamento, uma amizade que veio um dia a ser de gosto e de namoro, quando ela aceitou Jesus. E ela começou a ser atraída justamente por esses limites. Ela falava, não é tua amiga, está te levando para encher a cara, e você fica lá, enche a cara, depois você não sabe como está. Isso aí não é sua amiga. Amigo de verdade não sai para encher a cara. Ela ficava olhando assim. Tipo, lá no Rio todo mundo sai para encher a cara. Será que você não tem chamado certas pessoas de amigo quando não deveriam ser seus amigos? Deveriam ter sua compaixão, deveriam ter o seu respeito sempre, deveriam ter até o seu investimento para a salvação dele, mas cuidado com as nomenclaturas, cuidado com quanto você baixa a sua guarda, cuidado com quanto você é conivente por conta de um título ou de um respeito humano. Sabe, eu acho incrível quando chegaram para Jesus e falaram, Senhor, sabemos que tu não és dado a respeito humano. Opa. Está falando de quem? De quem? Por que você então tem tanto respeito humano? Se faz mal para o outro e faz mal para você. Porque existem relacionamentos que são tóxicos. E se você não sabe identificar esses relacionamentos tóxicos, você não liga o seu filtro, e porque você não liga o filtro, você é intoxicado. E daqui a pouco você está falando da mesma forma, pensando da mesma forma, agindo da mesma... Não é igual. Depende do tempo que você vai sendo influenciado, depende do tempo que você gasta. E os filhos de Deus estão se corrompendo justamente porque eles desligaram o filtro. Todo mundo é irmão, todo mundo é amigo, todo mundo tem o seu direito. Essa democracia doida, no céu não tem democracia, irmão. No céu é reino. O rei espera que o padrão é esse, o padrão é esse. Quem age fora do padrão está desonrando o rei. Sabe, me preocupa todas as pessoas que convivem, inclusive aqui dentro da igreja, ou tem essa linha de pensamento, é meu direito. Espera aí, o seu direito é aquilo que Deus lhe dá direito. Porque certo é certo, errado é errado, o limite é esse, eu devo andar dentro do padrão divino das coisas. E se você liga esse filtro, você já sabe se relacionar.
Eu nunca seria amigo de um adúltero. Nunca seria amigo de um fornicador. Como não fui. E não vou ser. Eu nunca seria... Não, pastor, mas ele trabalha comigo. Ele pode trabalhar com você, mas ele não pode ser o seu amigo. Ele precisa ter o seu amor. Você precisa pregar para ele, porque ele vai para o inferno. Porque os adúlteros, os fornicários, os mentirosos, os ladrões, eles vão para o inferno. Amizade com o mundo é o quê? Quando você não liga o seu filtro, daqui a pouco você está tão complacente com o pecado dele de adultério, você está tão achando que sem perceber, você daqui a pouco está olhando o que não devia olhar, falando sobre o que não deveria falar e abrindo concessões na sua mente para coisas que você não deveria conceber. É assim que nasce mentiras, é assim que nasce adultérios, é assim que nasce roubos. É assim. Negócios ilícitos, né? Estou falando. Do quê? De nós não ligarmos os nossos filtros espirituais para nos protegermos. Para guardarmos a nossa boca. Porque quem guarda a boca, guarda o coração. Sabe, deixa eu te explicar, o inimigo da sua alma, ele não vai vir gritando. Ele não vai vir fazendo escândalo. Ele sempre vem na sutilidade. Sempre. Sempre. Ele vem ali, ó. Por isso que você precisa depender de Deus para as suas conversas. Depender de Deus para papo. Não tem papo furado. Não tem jogar a conversa fora. Não existe isso, irmãos. Na vida do cristão não existe isso. Nós temos muito a fazer e muito a crescer para perder o controle da nossa língua. Deixa eu te falar uma coisa. Quem perde o controle de conversa, perde o controle de resultado. Estava conversando com fulano, a conversa desandou, caldo azedou. Não é assim que fala? Você não deveria perder o controle. Tem conversas que a resposta branda desvia o furor. Tem conversas que é melhor interromper, ser humilde, sair pela direita. Tem conversas que, se não houver quebrantamento, arrependimento, uma comunicação a partir de uma revelação ou de um acesso ao coração, elas não têm que acontecer. Mas nós muitas vezes não estamos tendo toda essa sensibilidade no nosso espírito. E a gente se mete em encrencas. Deixa eu te falar, quem perde controle de conversa, perde o controle do resultado. Em outras palavras, perder o controle da conversa, você está começando a perder o controle das suas ideias. Perder o controle de uma conversa, você está começando a perder o controle dos seus pensamentos, porque elas vão conduzir você a uma linha de pensamentos. E quem perde controle de pensamento, perde controle de sentimento. Quem perde controle de sentimento, perde controle de vontade. Quem perde controle de vontade, perde controle de ações. Em outras palavras, acaba pecando. Por isso que a Bíblia fala, se alguém tem algo do que se queixar, queixe-se dos seus próprios pecados. Jesus, todo mundo pecava em volta de Jesus, o mundo inteiro estava pressionando para ele errar, perseguindo. Em 3 anos e meio de ministério, foi pregado numa cruz. Você acha que adiantava ele reclamar de alguma coisa de alguém? Não. Jesus, não vou. Ele guardou a vida dele, ele não podia pecar. Está na hora de nós pormos na nossa cabeça que nós não podemos pecar. Para quê? Para que possamos realmente ter uma vida de paz. Da onde nascem as dissensões, as facções, de conversas que passaram do limite, de conversas que nem deveriam ter começado. Sabe, eu me preocupo muito com... Sabe, hoje não é qualquer um que puxa a cadeira e senta para conversar comigo. Não é qualquer um que eu dou ouvidos. Eu tomo muito cuidado com isso aqui.
Toda semana eu recebo mensagens indecorosas aqui. Não gostei do que o senhor falou, ou falando da igreja, ou falando de mim, ou falando... Irmãos, toda semana. Tem cada sermão que eu tomo aqui. É raro o que eu respondo. É o Senhor que me justifica. Aliás, vou ser julgado por Ele. Vou prestar conta de tudo que falo e tudo que faço, assim como você também. Agora eu não entro em embates. Eu não entro, vai ficar lá, porque eu não respondo. Não conhece meu coração, não conhece minha motivação. Se acha, fica à vontade. Eu é que não vou entrar, eu que não vou ler 10 vezes. Essa semana uma pessoa fez um vídeo aí falando de mim, tal, papapá, umas coisas. Aí um irmão abriu o celular, não, tem o vídeo aqui. Eu falei, irmão, eu não quero ver. Eu vou guardar meu coração. Eu não estou nem aí. Eu tenho uma convicção diante do Senhor. Eu fiz por Ele, perfeito, não sou. Cada dia quero melhorar, mas eu não quero contaminar meu coração. Eu vou guardar o meu coração. Eu vou guardar os meus pensamentos. Eu vou continuar sendo cada vez mais zeloso na minha prática. Vou pôr um guarda na minha boca. Vou pedir para que o Senhor bote uma tenaz nos meus lábios. Vou pedir para que o Senhor me dê mais e mais revelação, para que eu seja cada vez mais alinhado, mais aprumado, mais consciente. Eu não preciso entrar numa discussão porque alguém ficou bolado com alguma coisa que eu falei, uma frase Irmão, não fica tão bolado com a sua esposa, nem com o seu marido, ora por ele. A mulher santifica o marido santifica a esposa. Muitas vezes não há maturidade dentro do casamento, nas pessoas, elas começam a falar o que não deveriam falar um para o outro, começam a tecer críticas e fazer comentários e fazer comparativos e fazer juízos que nem você queria fazer. Na hora do nervoso falou aquela besteira, né? Aquela idiotice. Guarda a tua boca. Teu casamento tem que terminar bem, amém? Terminar não, ele tem que seguir bem. Terminar que eu estou falando ir até o fim da vida. Tem que seguir bem. Não vai seguir bem se um afrontar o outro, se um for desrespeitoso com o outro, se um não parar para entender o outro, se um não parar para ouvir o outro. Não é? Quantas vezes eu já passei por aconselhamentos, lá está aquela irmã, a irmã está toda desgovernadinha. Aí o marido, eu não estou aguentando. Só que você vai ver, está lá, 6 meses de gravidez, 7 meses de gravidez. A mulher está toda revirada. Toda desorganizada nos hormônios. Talvez, muitas vezes, a primeira gravidez. Tudo fica mais difícil. A primeira experiência. Eu falo, irmãozinho, quer ficar grávido? Quer ficar grávido? Eu vou orar aqui. Quem sabe Deus não bota uns 6 meses na tua barriga. Não estou justificando a ela. Só estou falando. Mais compaixão, mais paciência, mais bondade, mais longanimidade, mais temperança, mais domínio próprio. Mas ela não está tendo. É, exatamente. Por isso que vocês casaram. Para você conseguir fazer isso com ela. Nesse momento que ela está precisando. Porque esses são os frutos do Espírito. Ué, pastor, minha mulher não está grávida, é assim. Ora por ela, cara. Será que pede a estratégia certa, pede a palavra certa. A Bíblia fala que a palavra, né, branda desvia o furor. Você
pede a sabedoria do alto. Se a palavra fala que um santifica o outro, me dá essa graça, entra para esse lugar. Sabe por quê? Porque você não quer dormir com o inimigo. Mas você não para de provocar a guerra todo dia. É o meu direito. É a minha opinião. Ok, talvez seja o seu direito, mas ele precisa ser convencido com sabedoria. Existe um padrão para os dois aqui, ó. Toda harmonia na vida está aqui. Se existe desarmonia, é porque alguém não está pensando, ou até os dois, da maneira que deveriam pensar segundo o padrão divino. Não importa o que eu penso, não importa o que a Aline pensa, importa o padrão de Deus. Ah, eu vou me anular? Irmãos, dependendo da sua enfermidade de alma, você já devia ter se anulado há muito tempo. Dependendo da sua criação, de como você se desenvolveu emocionalmente, você já deveria ter mudado há muito tempo, você já deveria estar se humilhando diante de Deus, não é diante do esposo e da esposa só não, é diante de Deus. Fala: Deus, eu realmente não presto, eu sou um caroço, uma unha encravada. Sabe, a pessoa chega para mim: eu só quero que você saiba o que vai no meu coração. Mas eu não quero saber o que está no teu coração. Porque tem coisas que estão no coração do homem que não convém ser ditas, porque são abomináveis a Deus. A Bíblia chega ao ponto de dizer que é irai-vos, mas não pecar. Esse conceito de que eu tenho direito de falar tudo o que eu penso, tudo o que eu sinto, eu quero que você saiba, cuidado, isso machuca muita gente, inclusive você. Porque quando você machuca alguém que você ama e que você precisa dela amanhã, e se ela tiver machucada a seu respeito, quem está perdendo é você também. Alô? Verdade ou não é? Por isso que eu falo, eu não posso falar tudo o que eu penso para minha mulher, não no sentido de esconder ou não ser transparente, mas no sentido de ir para Deus e saber se eu estou certo em colocar aquilo daquela forma, ou se eu já tenho que me arrepender, porque só de colocar aquilo daquela forma, talvez seja pecado. Cara, pensa, em primeiro lugar, é diante de Deus as conversas. Porque o que sai da sua boca é o que você vai ser julgado. É pelo que você diz. Porque pelo que você é tentado, você não é julgado. Mas pela resposta que você dá diante da tentação, é o que você é julgado. Então eu não sou julgado se eu sofro uma injustiça e fico abatido. Porque eu posso talvez ficar abatido com a minha injustiça, mas ficar abatido com a minha injustiça não me justifica para errar também. Ficar abatido com a minha injustiça, ou até indignado com a minha injustiça, não me dá o direito de errar também. E me preocupa quando a igreja começa a achar que tudo é o coração. Porque Deus conhece meu coração. Deixa eu te falar, Deus conhece seu coração, tanto que Ele deixou escrito aqui: o coração do homem é enganoso, maligno nos seus desígnios. Você deveria temer seu coração. Você deveria tomar muito cuidado com o primeiro tipo de relacionamento, que é o com a sua alma. Que eu conheço de gente que não teme a Deus, não confia em Deus, e cria narrativas para se justificar de coisas que faz, que fala, ou que espera, impondo sobre os outros aquilo que não lhe é de direito de impor. E olha, irmãos, viver relacionamentos baseados em expectativas no outro é a maior desgraça que você pode ter na sua vida. A sua esperança tem que estar em Deus, porque as pessoas falham. Minha esposa vai falhar comigo, eu vou falhar com ela. Nós somos um homem e uma mulher, não somos perfeitos, estamos no processo.
temos sentimentos, temos emoções, e infelizmente, existem momentos que damos mais lugar para a nossa alma do que para o espírito, e aí é a hora que a alma fala, e você deveria falar para a sua alma: alma, por que estás abatida? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, como o salmista fazia. Mas a gente não faz isso não, fica lá, vai ver quando chegar em casa. Aí chega, terceira, já está com aquele bico. Eu não falei nada, pastor, mas também com essa cara, não precisa falar, basta olhar. A sua expressão vale por 1000 palavras. Aliás, você só está esperando a justificativa de ser o primeiro a começar a conversa para você falar que você só respondeu. Quem conhece isso? Não precisa responder. A gente não percebe que o diabo joga esse xadrezinho. Sabe que você não está bem, bota um para fazer uma fofoca. Sabe que você está num dia mal, bota um para ainda pisar no teu calo. Sabe que você está, né? É igual lá Jesus, 40 dias de jejum, teve fome, agora é a hora de eu tentar esse cara. Não adiantava tentar antes. É na hora da fraqueza que ele vai tentar. É na hora da dificuldade que ele vai tentar. É na hora da adversidade que ele vai tentar. E você não liga o filtro para falar: opa, preciso passar nessa prova, porque já está difícil. Se eu ainda cair diante da dificuldade, vai piorar. Quantas vezes nós temos aprendido como pastores, agora com 20 anos de ministério, quantas vezes eu tenho aprendido que para muitos irmãos, eu tenho que esperar um dia para conversar, 2 dias para conversar. Eu tenho que no primeiro dia só ouvir para ganhar o coração. Antigamente já chegava falando. Pronto, aí que azedava de vez. Porque ele já falava: agora até o pastor está contra mim. Não, é ele que está contra tudo e todos. Porque ele está enfermo, ele está magoado, ele está ressentido, ele está ferido. E ele fica alimentando todas essas feridas, esses remorsos, esses ressentimentos, lá conversando com seus pensamentos, conversando com aqueles amigos de alma. Cuidado com os seus amigos. Quer ter amigos? Tem amigos mais de Deus que você. Pessoas que vão sempre te puxar para o Senhor. Pessoas que não vão te respeitar humanamente falando, vão falar: pô, cara, não é por nada não, mas é frescura isso aí. Deus não se agrada disso aí não. Você não tem direito a reclamar diante de tudo que o Senhor tem feito na sua vida. Qual a última vez que seu amigo, você foi ligar para ele para reclamar da sua mulher, do seu marido, do seu trabalho, do seu chefe, da sua vida, das suas contas, e ele falou assim: ô irmãozinho, vamos olhar para o lado? Você quer ser teletransportado para o Rio Grande do Sul agora? Você quer trocar de vida com alguém que está lá naquela enchente, que perdeu tudo? Não, porque minha vida está um lixo, minha vida acabou, porque minha vida tudo dá errado. Porque... Com quem você anda conversando? Cara, onde está a sua confiança em Deus quando você fala assim: já desisti? Você acha que esse é o tipo de conversa que um filho de Deus pode ter? Já desisti. Cansei. Pastor, como eu ouço isso? Cansei. Mas cansou do quê? Se não fosse Deus na tua vida, que você vê que está cansado. Você está com a sua vida lá atrás ainda. Você já andou tudo isso na sua vida por causa da graça, da misericórdia e do amor de Deus por você. Você já está falando que está cansado? Sabe? Você tem que tomar, olha, tem que tomar cuidado com quem você conversa, tomar cuidado com quem os seus filhos têm conversado. Sabe? E vou repetir, para ficar bem claro aqui. Não confundamos famílias, amigos e irmãos com
terem a liberdade para falar o que vem à mente. Eu não deixo meus filhos falar o que vem na mente. Tá maluco? De onde você arrancou essa ideia aí? Não, pai, sabe o que é? Isso não é padrão de Deus. Não justifica. Pode parar com essa conversa. Porque, irmão, contamina. Lembra que contamina é o quê? Controla o que sai, meu. Filtra o negócio lá dentro. Anula o poder daquilo sobre você, em nome de Jesus. Sabe, olha, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, fala: não se engane, olha o texto, ó, as comunicações malignas corrompem as boas maneiras. Comunicações o quê? Cuidado com esse negócio de... eu tomo cuidado com quem fala. Eu tinha quando eu trabalhava na empresa, a gente tinha empresa, tinha um funcionário. Irmãos, o cara era tenso. Ele trabalhava sozinho numa sala. E ele era uma nuvem preta. Sim, parecia, você entrava ali, tipo, é um temporal que vai cair aqui, que o negócio vai... Você entrar, só que ele já chegava de manhã, sabe aquele jornal, como chama aquele jornal que sai sangue? O Pô. Ele já chegava com o jornal. Ele andava assim, irmãos, ó, deixa eu mostrar. Era igualzinho, você imitar ele. Aí entrava na sala dele, não posso falar o nome dele, né? Bom dia, ciclano. Não. Bom dia. O senhor já viu a notícia? Olha ali na mesa. Meus irmãos, era um filme de terror. A mesa dele. Tudo estava ruim. Tudo estava mal. Nunca tinha um sorriso. Estava sempre murmurando. Sair da sala dele era um alívio. E olha, era um excelente profissional. Excelente profissional. No que ele fazia, um dos melhores. Excelente profissional, mas a vida dele era amarga. Saia de perto de pessoas amargas. Se você não tiver uma direção clara de Deus para curar essa pessoa, se você não sente que Deus te deu a graça, a unção para você curar essa pessoa, para você vai se posicionar com ela da maneira de Deus. Se você não consegue fazer isso, se afasta. Os nossos relacionamentos precisam ser medidos da seguinte maneira: ou eu influencio, ou eu sou influenciado. Entendeu o que eu acabei de falar? Você pode ser influenciado? Claro que sim. Por pessoas saudáveis. Por pessoas divinas. Cheias da vida de Deus. Então, não é que eu não posso ser influenciado. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. É você que escolhe quem te influencia. Então, por favor, seja sábio. A quem você permite te influenciar. A quem você permite entrar no seu coração. E escolha as pessoas, porque tem pessoas que elas são carentes. Carentes do amor de Deus, carentes de salvação, carentes de algo que só... Mas eu me relaciono com essas pessoas sabendo, ou eu vou lá para fazer a diferença, ou eu nem relaciono. A pessoa não me recebe. A pessoa não me vê como uma pessoa agradável e acessível a ela. Eu não consigo acessar o coração dela, eu não convivo. Por quê? Vai fazer mal. Tanto para ela como para mim. E se você não ligar esses filtros na sua vida, cara, você só vai se meter em encrenca. A igreja, irmãos, a igreja de Jesus precisa se tornar saudável. Emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, no sentido, ela precisa ter a capacidade de fazer a leitura das narrativas que são corretas.
né? O mundo, ele vai distorcendo e vai levando o papo para onde não deveria ir. E aí de mansinho ele vai contaminando o nosso coração. Seja, né? Sensível como a serpente. Está ali, ó. Não é isso que a Bíblia fala? Astuto como a serpente. Tem que estar ali, ó. Opa, isso aqui não. Só que eu refuto. Isso aqui não vai chegar mais perto. E ó, corta. Só assim você vai sarar seu casamento. Só assim você vai ganhar os seus filhos. Só assim você vai mudar lá na empresa para um testemunho que realmente vai te promover na empresa. Eu estava dando um exemplo no primeiro culto, né? Monique, você está aqui desde quando, minha filha? Quantos anos você tinha? 6 aninhos de idade. Conheço o Momô desde 6 aninhos de idade. Aí eu estava brincando com ela, mas é verdade. Eu nunca vi uma pessoa que não gostasse dessa menina. Eu nunca... 6 anos de idade, está na igreja, está quantos anos? 25 anos. Uau. 25 anos. Eu nunca vi ela brigar com uma pessoa aqui. Não conheço ninguém que não gosta dela. Não conheço ela brigar com ninguém. Sabe por quê? Fala pouco. É, inteligente. Meu pai já me ensinou. Meu pai que está ali, ó, é igualzinho. Igualzinho. Meu pai já me ensinou desde pequeno. Meu filho, quem fala muito dá bom dia a cavalo. Isso é uma forma educada de falar que você é burro. Se você fala demais, você é burro. A Bíblia fala que o homem de Deus, a mulher de Deus, eles são sisudos em palavras. Eles têm o falar deles, sim, sim, não, não. Manejam bem a palavra. Nada tem do que se envergonhar. Não se embaraçam com as coisas deste mundo. Momô, só nessa risadinha dela. Só ali. Ouve. Pensa para dar ali e vai, ó. Aonde já chegou? Cuidados, tem gente aqui que fala demais. Entristece o Espírito Santo direto. Pedro falava demais. Aí uma hora era usado por Deus, outra hora era usado pelo próprio diabo. Cuidado, você fala demais. Cuidado, cara. Cuidado. Vou repetir o que falei no começo: o peixe morre pela boca. Sabe, em Efésios, a palavra fala o seguinte para a gente. Efésios 5 fala assim: sede, pois, seguidores de Deus como filhos queridos, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Está falando que a gente tem que andar em amor aqui, no padrão divino. Olha só agora, leia. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza, nem ainda se o quê? Nomeie entre vós como convém a santos. Quer dizer, irmãos, a Bíblia tem claro um padrão de tipo de conversa que a gente tem que ter, com que tipo de gente que a gente tem que andar. Nem imundícia, olha só, nem conversas tolas, olha só agora, nem gracejos que não convém, mas antes o quê?
ações de graças. Ele está dando um padrão comportamental do Filho de Deus. Você não anda com quem pratica aquelas coisas, você não troca esse tipo de conversa com as pessoas, pelo contrário, a sua vida é falar: graças a Deus pelo esse dia, graças a Deus pelo tudo que Ele tem me dado, graças a Deus porque Ele tem cuidado de mim, graças a Deus porque Ele é fiel, me livrou de mim mesmo, me livrou da minha geração, graças a Deus porque Ele tem um plano para a minha vida. E você vai trazendo a sua mente para o quê? Para isso. Por que você tem que fazer isso? Porque você bem deveria saber isso, que nenhum devasso, talvez o seu amigo lá da empresa é um devasso, ou pessoa impura, ou homem avarento, o qual é idólatra, tem herança alguma no reino de Deus. Esses caras não têm. Você deveria saber: cara, esse cara não é para eu chamar de amigo, não é meu colega, não sento na mesa com ele, não bato papo com ele, não tem nada a ver com esse cara, ele lá e eu aqui. Ah, pastor, mas aí ninguém vai ser salvo. Vai, o seu testemunho já vai tocar nele, e quando você tiver a oportunidade, você deveria primeiro falar para ele: cara, isso aí é pecado, isso aí não agrada a Deus não. Você deveria estar atento, como ele fala no versículo 6, que ninguém te engane com palavras vãs. Hoje, isso aqui, ó, tá cheio de conversa mole aqui, para ludibriar os filhos de Deus. Ninguém te engane com palavras vãs, porque sobre todas essas coisas o que acontece? Vem a ira de Deus sobre o quê? Os filhos da desobediência. Ou você vai andar no padrão de Deus, ou você vai andar fora. Andou fora, é desobediente. É desobediente, vai sofrer a ira de Deus. E você tem que escolher de que lado você está. E eu gosto do que fala o versículo 7. Portanto, eu quero que você leia comigo: não sejais. Eu não entendo crente que anda com certos amigos. Eu não entendo. Tem alguma coisa errada aqui. Não é à toa que a vida desse cara desanda, porque não é padrão divino. Algum visitante deve estar pensando assim: é muito extremismo, é muito radicalismo, esse cara é sectarista. Eu não, Deus é. Lá no céu, Satanás e os anjos dele, 1/3 foi expulso. No jardim, eles foram expulsos. Nós temos que escolher de que lado nós somos, se nós somos de Deus ou não. Porque a vida vai acabar e você tem que escolher de que lado você faz parte antes de você morrer. Porque depois que morrer não dá mais tempo. Não dá mais tempo. E nós queremos que todos sejam salvos. E eu creio que os nossos queridos lá, que temos queridos, temos pessoas que nós gostamos, mas não dá para conviver pelo estilo de vida que tem. Nós queremos que eles sejam salvos justamente pelo nosso testemunho, que a maior pregação do Evangelho a eles seja o nosso próprio testemunho, o nosso próprio comportamento, as nossas atitudes e posicionamentos. É porque contra fatos não há argumentos. É muito fácil pregar, difícil viver. Nós precisamos viver mais para que a nossa vida seja a nossa própria pregação. E que o nosso testemunho possa convencer os nossos amigos de que realmente quem está certo somos nós, quando optamos viver o padrão divino. Eu quero terminar lendo um texto aqui. Abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Eu amo as pessoas como Deus ama as pessoas. Mas como é isso? A maneira que Deus ama as pessoas é querendo que elas sejam salvas, sejam transformadas. Assim como Ele me amou
e me salvou e tem me transformado. Então não vamos confundir amar as pessoas com ser conivente com o pecado delas. Ser conivente com um estilo de vida abominável a Deus. Amar as pessoas é justamente desejar a elas que elas venham a se livrar dos seus pecados, se livrar de uma conduta maligna nas suas vidas, se livrar da morte eterna e que sejam salvas e venham a receber o Espírito Santo e se tornarem novas criaturas. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Em outras palavras, Deus não quer o mal de ninguém, mas também Ele não é conivente com o mal, nem complacente com o mal. Não, Ele estabeleceu o limite, e Ele deu a salvação, falou, você pode escolher de que lado você quer fazer parte, se é do errado ou do certo. Se você escolher o certo, eu vou ajudar você a mudar. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus é esse que sozinho eu não mudo, mas se eu escolher por Ele, Ele me muda. Vou repetir. Sabe quando você ama o seu amigo? Não é quando você vive com ele do jeito que ele é. É quando você fala para ele, se você quiser mudar, eu estou aqui para você, para te ajudar. Agora, se você quiser continuar vivendo como você vive, não dá para a gente ter amizade, porque isso é abominável ao meu Deus. Meu primeiro emprego foi numa multinacional. Meu pai que conseguiu para mim. Obrigado, pai. Eu era jovem. E um dia o meu chefe chegou para mim e mandou entregar algo para alguém. Um envelope. Ok, fiquei tranquilão, peguei o envelope. Fui lá na empresa, ingênuo, primeiro emprego, empresa grande. Cheguei lá, vim aqui, fulano pediu para eu lhe entregar isso aqui. O cara fez assim, Falei, rapaz, não entendi nada. Fez assim, Aí eu, né? Aí entrou no elevador da empresa, passa. Pegou o bagulho, enfiou aqui assim, fiquei olhando. Falei, rapaz. Eu fui indignado pro meu carro. Rapaz. Peguei o carro, voltei para a empresa. Fui lá na sala, cheguei pro meu chefe e falei, você está achando que eu sou o quê? Está achando que eu sou o quê? Seu delivery de coisa errada? Como assim? Você nunca mais faça isso comigo. Meti o dedo nele. Você nunca mais faça isso comigo. Você não está entendendo quem eu sou. Não sou o leque. Eu sou servo de Deus. Eu temo a Deus. O que eu fiz ali é errado. E eu não quero compactuar. Cara, não foi nada demais. Eu falei, para mim foi tudo. Eu tenho vergonha do que aconteceu. E já estou te avisando, você nunca mais faça isso comigo. Não estava nem aí se eu ia perder meu emprego, se eu não ia perder meu emprego, se ia acontecer alguma coisa. Eu coloquei limite. Ficou olhando para mim. Irmãos, deu 15 dias, ele teve um problema. Ele foi mandado embora da empresa. Deus não queria que eu saísse daquela empresa. Se você é filho de Deus, para de ser covarde. Tenha coragem de falar para os seus amigos, cara, para de adulterar, para de roubar, para de mentir, para de fornicar, para de dar volta nos outros. Porque isso desagrada a Deus e você vai para o inferno por causa disso. Ele não vai entender, vai sim, porque quem vai convencer ele não é você, é o Espírito Santo, mas precisa ser pregado para ele. Ele não quer ouvir, então pronto, você já deu o seu recado, você não precisa continuar falando. Já está dado o recado, você que siga o seu padrão.
Filipenses 4:6. Por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Em outras palavras, cara, está com problema? Coloca o problema diante de Deus, orações. O que são as súplicas? Senhor, me ajuda nisso aqui, não sei o que fazer. Intervém na minha causa, me dá sabedoria, muda o curso das coisas, abre a minha visão, opera sobre mim. Então eu oro falando qual é o meu problema e suplico o quê? Em humildade falando, intervém. Não é isso? E com ações de graças, quer dizer, com fé, sabendo, e já te agradeço porque eu sei que o Senhor ouve. Já te agradeço porque eu sei que o Senhor não me desamparou e não vai me desamparar. Porque quando você entra nesse padrão de relação com Deus, o que acontece no versículo 7? A paz de Deus que excede entendimento vai guardar o seu coração e a sua mente. Porque a boca, ela fala do que o coração, e o coração se enche do que você. Então você tem que aprender o seguinte: vou orar, vou suplicar, já vou exercer fé, profetizando o que vai acontecer, dando graça, e esse mover muda a atmosfera, muda a minha, gera força no meu espírito, eu me posiciono no espírito da maneira correta diante da minha situação, e aí a paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar o meu coração e a minha mente através de Jesus. Só que existe agora um novo padrão que entra, que está no versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, olha agora, tudo, palavra forte, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, quer dizer, merece ser dito, merece ser posto para fora, nisso pensai. Não é para ficar pensando nas coisas injustas, não é para ficar pensando nas coisas impuras, não é para ficar pensando nas coisas desagradáveis, não é para ficar pensando nas coisas de má fama, não é para ficar pensando em coisas que não refletem a virtude de Deus, e não é para ficar pensando em coisas que não agradam a Deus. Eu gosto quando eu leio um texto e faço a ordem inversa, para ficar mais claro o que eu não deveria fazer, já que ele está me corrigindo para o padrão correto, eu devo enxergar então qual é o padrão errado para que eu não caia nele, porque justamente este vai tomar lugar daquele. Sabe, irmãos, eu estou trazendo essa palavra, eu sei que é uma palavra dura, é muito ruim a gente se sentir constrangido ou advertido. Mas eu quero deixar claro, eu não estou trazendo essa palavra com recado para ninguém, porque eu não pensei em ninguém especificamente para preparar essa palavra. É porque Deus vem falando comigo, deu tanto ver nas pessoas caindo, né, continuamente aí, no seu próprio falar. Caindo por conta de relacionamentos que já deveriam ter sido evitados, caindo por estarem distraídas em ambientes que elas deveriam estar mais espertas, caindo porque tem conversas consigo mesmo que não deveriam ter e que deveriam ir orar e suplicar a Deus, ao invés de ficar lá só elocubrando aquelas maluquices. Irmãos, a igreja, nós temos gasto muito tempo cuidando de nós mesmos, quando tem um mundo inteiro para salvar. E por que tem tanta gente enferma dentro da igreja? Porque você não guarda o seu coração, não guarda a sua mente, não guarda a sua boca. Se você começar a guardar a sua mente, seu coração e a sua boca, a sua vida vai fazer assim, ó. Porque você, para fazer isso, lembra que a língua é indomável? Você vai precisar depender do Espírito Santo. E quem depende do Espírito Santo, tudo lhe vai bem.
Então você tem que acordar, vai para uma conversa. Quantas vezes, eu sou pastor, eu estou lá, chega um casal, eu já sei que tem uma bomba ali. Talvez é com filho, talvez é financeiro, talvez é matrimonial. Problemas, todo dia eu pego essas coisas, né? São muita gente. Eu já vou para aquela reunião assim, Espírito Santo, só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe a verdade, só o Senhor sabe a motivação, só o Senhor sabe em que nível que esse negócio está, só o Senhor tem o conselho, porque o mesmo conselho não é igual para todo mundo. Eu falo, Espírito Santo, me ajuda aqui. Eu tenho que ouvir, filtrar, discernir, liberar. Irmão, faça isso com a sua esposa, faça isso com o seu filho, faça isso com seus amigos, faça isso com você mesmo. Fica pensando em qualquer coisa que vem na tua cabeça, não. Espírito Santo, isso é pensamento de Deus ou do diabo? Há virtude nisso? É justo isso? É de boa fama isso? É honesto isso? Há algum louvor nisso? Nisso? Pensai. Se não houver, corta o pensamento. Sabe uma coisa que eu acho incrível? Vou terminar com isso. Eu acho lindo quando Davi está ali semana inteira, chorando, lamentando, clamando a Deus para que Deus tenha misericórdia do pecado dele, mas ele perdeu o filho. Quando eles vão ali, que ele percebe, o que ele faz? Levanta, sacode. Deus já deu o veredito dele. Vamos seguir a vida. Vou servir a Deus. Sabe uma coisa que eu acho fantástica? O momento mais crítico de Jesus, na sua aflição ali, no Getsemane. Minha alma está aflita. Chegou ao ponto de suar sangue. De orar ao Pai 3 vezes. Orou, suplicou e estava com ações de graças. Mas 3 vezes. Quando ele vê que não vai mudar, o que ele faz? Basta. Levantou e foi. Está na hora de muita gente aqui sair do quarto. Sair desses ambientes. Falar, basta dessa conversa, basta dessa amizade, basta desse tipo de pensamento, basta desse tipo de convívio, basta dessa narrativa, basta disso aqui. Agora só vou pensar no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama, se há alguma virtude, é nisso que eu vou pensar, porque a graça de Deus vai me ajudar e eu vou me tornar uma nova pessoa. Amém? Você receba essa palavra aí no seu coração, em nome de Jesus.